Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadora. Estamos aqui dentro do assunto de endometriose, ok? Esse assunto deveras interessante, esse assunto maluco, cheio de coisas, cheio de nuances, cheio de entretenimento, beleza? Grande, é grande, né? Essa aula deve estar grande, mas vou tentar dar uma presteza aí para que a gente avance. Então, o que é endometriose? Endometriose é a presença de tecido endometrial ectópico, ou seja, saiu do endométrio, foi para outra região aleatória e ele começa a ser um processo aí benigno, certo? Não é maligno. Ele é inflamatório e ele é hormônio dependente, ou seja, ele responde bem ao hormônio. Então, basicamente, são pontos de menstruação fora do ambiente do útero, ou seja, essas outras regiões menstruam, elas realmente liberam sangue durante esse período, tanto é que na sintomatologia tem essas características, beleza? É bem interessante raciocinar dessa forma. Então ela tem essas características, é benigno, né? Apesar dela se comportar muitas vezes como algo maligno, porque ela infiltra, ela provoca aderência, ela altera a estrutura anatômica, ela provoca fibrose, ela se implanta aderência, tudo que prejudica a estrutura. Então, doença benigna inflamatória hormônio independente. Tecido endometrial glandular mais de estroma, né? Então tem glândula mais de estroma, que é aquele tecido bem característico do período proliferativo, tipicamente na pelve, né? Então a região que mais acomete é justamente a região pélvica, a região do trato geniturinário, né? Essa região baixa aí do abdômen. Mas pode chegar até no nível do tórax. Invade órgãos, provocando aderência, implantação e fibrose, lesando o trato reprodutivo. Distorce a anatomia e afeta os nervos também, provocando dor. Inclusive tem dor em diversos momentos, né? Dor na relação sexual, dor pélvica, essa dor hipogástrica, né? Tem dor em diversos ambientes, né? Que a gente vai destacar mais na frente, vou falar dos 4Ds da sintomatologia. Relaciono com a infertilidade. Então, a endometriose ela tem uma relação muito importante com a infertilidade. Quanto mais grave o nível da endometriose, mais chance ela tem de ser justamente infértil, né? Inclusive, 50% das mulheres inférteis elas vão apresentar endometriose, beleza? Então, na videolaparoscopia, a gente acha 50% aí da endometriose. Então, metade das laparoscopias revelam infertilidade, na verdade, né? Então, a gente tem 20% mais chance da paciente que tem endometriose ser infértil, beleza? Então, a infertilidade faz parte da endometriose, ok? Então, quando a gente fala de teoria etiológica, a gente está falando justamente de tudo que tenta justificar a endometriose. Não tem uma teoria certa. Então, o que é que a gente faz? Vai lá e chuta, beleza? E tem muitos chutes aqui da endometriose. O primeiro chute é a chamada teoria. Como é que é? Aqui explica justamente a presença dessas estruturas lá na pelve, né? Que é justamente uma teoria mais embriológica, que é justamente a chamada teoria mureriana. Lembra do tubo de Murer? O tubo de Murer ele gera várias estruturas. O terço superior do vagina, o útero, se eu não me engano, os ovários também, né? Se ele tem aquele justamente, se o tubo de Murer ele é inibido, né, pelo hormônio antemureriano lá, a pessoa gera uma genitália masculina. Nesse caso aqui é a persistência do tubo de Murer depois, justamente, de finalizada a embriologia, né? Se ele fica persistente, então quer dizer que ele gera tecido endometrial fora de outras regiões. Mas concordo que isso aí explica apenas a parte pélvica, né? Porque não tem tubo de Murer no diafragma, como pode acontecer. Não tem tubo de Murer no intestino, por exemplo. Então a gente fala justamente essa primeira teoria, a teoria mureriana. E aí vem a segunda teoria, que é a teoria da metaplasia celômica, né? Então existe o celoma. O que é o celoma? O celoma é um tecido que futuramente dá origem a três tecidos, que é o peritônio, o pericárdio e a pleura, né? Todos os péris aí. E aí, esse tecido, que é o celoma, ele gera uma metaplasia. Essa metaplasia, justamente, ela ocorre depois da finalizada a embriologia, ele fica aí persistente e ele se transforma aí em tecido endometrial em outras regiões. Por isso que justifica, por exemplo, a presença no diafragma desse tecido, beleza? E aí tem a teoria da indução, que junta a teoria mureriana com a teoria da metaplasia do celoma, beleza? É a junção dos dois, mais alguns fatores endógenos. Aí tem a teoria mais aceita até agora, que é a teoria de Sapston, ou teoria da implantação, né? O que acontece em 90% das mulheres? A gente tem refluxo menstrual, ou seja, boa parte da menstruação, ela não só desce, ela sobe também, ou seja, vai chegar na região lá do colo, vai chegar na região das trompas de falópio, não sei porque eu gosto de falar isso, é tubuterina, e aí, regurgitando dessa forma, pode chegar até a região peritoneal, vai provocar distensão abdominal, sintomas abdominais como diarreia, constipação, vômito, ou seja, gera uma pequena peritonite natural, fisiológica,
durante o período menstrual, né? Por isso que muitas mulheres, quando menstruam, elas ficam distendidas abdominalmente, com essa dor localizada na região, porque é uma peritonite que está acontecendo ali, beleza? E aí o que é que você tem que entender? Que aí pode ter justamente a teoria da implantação, que durante essa ascensão, células endometriais vão lá e se estabelecem em outros locais, beleza? Mas isso aí concordo que não justificaria, por exemplo, porque toda mulher não tem endometriose, né? E aí vem a teoria da imunidade. Teoria imunogênica, que diz justamente que essas regiões aí que tem o endométrio derivado de um refluxo, eles acabam o quê? Acabam justamente aí não tendo uma resposta imune suficiente para destruir essas células. E aí a resposta é o surgimento da endometriose. Também tem a teoria própria endometrial. Então, a teoria endometrial ela justamente mostra que o próprio endométrio dessas pessoas são alterados. Então, eles têm problema no ciclo celular, que vai acontecer gerando papitose. Essas células elas vão ter maior produção de citocinas, maior produção de partículas de adesão, maior produção de proteínas aberrantes, né? Proteases produzidas de maneira. E aí tem uma migração celular o suficiente nessa região do endométrio que vai provocar, portanto, o aparecimento da endometriose. Também tem os fatores ambientais, como por exemplo aí, o aparecimento de substâncias tóxicas que podem gerar essa endometriose, coisa que não é tão acreditada atualmente, né? E tem outro que eu estou me esquecendo, que é a teoria o quê? Tem outra teoria lá. Enfim, vamos revisar para ver se a gente lembra tudo. Mas a mais importante é aquela lá da implantação, beleza? Vamos lá. Teorias etiológicas. Vamos ver se a gente lembrou de tudo. Vai. Teoria mureriana. Tubo de Murer na pelve, né? Ele gera o útero trombado de Fallope e justifica endometriose na pelve. Aí tem a metaplasia celoma. O celoma que ele vai gerar peritônio, pericárdio e pleura. Aí o celoma ele vira endométrio e justifica endometriose na região do diafragma. A indução é 1 mais 2, né? A celômica com um negocinho, mais os fatores endógenos. Teoria de implantação. A de Sapson. 90% tem refluxo menstrual, o sangue sobe. Gera peritonite menstrual, distensão, diarreia, disúria, né? Disúria também. Células endometriais sobem por aí, não justifica as que não têm endometriose, esses 90% que têm refluxo menstrual. Aí vem a teoria imunológica, que a gente baixa imunidade não destrói as células endometriais. Teoria endometrial, a gente tem justamente aumento da quantidade de colagenases, produção de proteínas de adesão aberrantes, mais angiogênese também, isso que a gente fala da angiogênese, que gera justamente a teoria endometrial. E aí os fatores genéticos, né? Então, o fator genético, obviamente, aqui vai ser importante, né? Alterações no cromossomo 7, especificamente no braço 15.2, se eu não me engano tem lá, que eu não quis colocar aqui. Mas enfim, é um processo poligênico, multifatorial, derivado de polimorfismos e com alterações genéticas sutis que provocam essa alteração. Então, fatores genéticos são importantes, especialmente o cromossomo 7, beleza? E aí, não se acredita mais nos fatores ambientais, aí o que é que a gente destaca? Deixa eu só tirar esse negocinho aqui chato. Então, a gente tem fatores ambientais, com a predisposição cromossômica. Temos alterações endometriais para o endométrio e alterações imunológicas. Aí a gente tem a menstruação retrógrada provocando endometriose. Ou seja, se a gente juntar todas essas teorias, a gente tem uma teoria boa para justificar aí a endometriose, mas nenhuma delas é certa. Qual que você vai lembrar? A teoria mureriana, né? A do celômica, que complementa a mureriana, é a teoria da implantação mais imunológica. Aí depois você lembra que tem fatores genéticos e fatores ambientais associados, beleza? E alterações do próprio endométrio. Tudo isso se utiliza, se junta e forma a teoria etiológica, beleza? Show de bola. E aí a gente fala também em fatores de risco. O que é que aumenta a chance de endometriose? Concorda que quanto mais eu tenho um endométrio ativo, mais eu tenho chance de endometriose. Porque depois a gente não vai ter mais, na menopausa e na gravidez e durante, justamente, antes da menarca, a gente não tem hormônio que vai estimular esse endométrio provocando sintomas. Então, tudo que aumenta o período da menacme vai gerar, portanto, aí, ou provoca mais sangramento, vai gerar, portanto, mais fatores de risco. Então, uma menacme que dura mais do que 25 e 30 anos, né? Menacme que é justamente esse período reprodutivo entre a menopausa e a menarca. Ciclos curtos, nulíparo, ou seja, nunca engravidou, nunca parou para um período de amenorreia, né? O não uso de antibióticos, o uso de antibióticos não, de anticoncepcionais, o uso de ômega 3 também está relacionado, né? Também outras alterações, como por exemplo, presença de ciclos curtos. Então tudo isso é importante, né? Deformidades do útero também vão gerar mais chance de refluxo, né? Então tudo que aumenta o refluxo também é importante.
Então imagina aqui comigo, uma deformação mureriana, como por exemplo uma agenesia de colo, como sinéquias transversais, ou então estenose de colo, né? Que foi derivado, por exemplo, de uma cauterização, por exemplo. Tudo que faça com que haja uma deformidade do colo e faça o sangue subir em maior quantidade, né? Não descer com tanta facilidade, o resultado é a endometriose. Também tem outros fatores que não são tão bem conhecidos. Então, a mulher que tem MC baixo, a mulher que faz mais uso de cafeína e a mulher que utiliza álcool, ela tende a ter mais endometriose. Só que aí a gente não sabe se isso está diretamente relacionado com se está diretamente relacionado com o fato direto na fisiopatologia ou então está relacionado com a própria idade de menáquime mais elevada, né? Então, obviamente, a mulher que está em menáquime, está em idade reprodutiva, ela toma mais café, ela toma mais álcool, né? Ela tem aí um IMC mais baixo do que aquela mulher que já está com a idade mais avançada. Então, tem que diferenciar esses fatores de risco. Infertilidade também. Infertilidade é um dos fatores aí que está relacionado, né? Deixa eu ver aqui, isso aí, fertilidade mesmo. O fator socioeconômico e de personalidade, né? Infertilidade é outra coisa. Socioeconômico e de personalidade que também é incerto justamente por conta dessas alterações aqui, beleza? Então, IMC baixo, álcool, cafeína são mulheres que provavelmente não tiveram filho, né? A história materna de endometriose também é extremamente importante, beleza? Obviamente, histórias prévias na família já são mais fatores de risco. E aí, por fim, ômega 3 anticoncepcionais, cauterização, colonização de colo, né? Que vai gerar essa estenose. Então, basicamente, tudo que aumenta o refluxo, faz sangrar mais ou justamente que faz a mulher não engravidar. Então, isso aqui faz a mulher não engravidar. Isso aqui aumenta o período de sangramento. Isso aqui gera justamente mais refluxo. Essa é a lógica, beleza? Então, esses são os fatores de risco. Não preciso lembrar de todos, mas ter uma noção é muito bom, beleza? Falamos de fatores de risco. Por que é difícil fazer o diagnóstico pelo USG? Então, a ultrassonografia, ela vai permitir a gente observar aí alterações acima de 5 milímetros, né? Então, alterações que se estão penetradas na mucosa, elas são chamadas de endometriose profunda, ou seja, são mais graves, são mais relevantes. E por esse motivo, a gente sempre tem que lembrar que a USG ela não dá o diagnóstico definitivo, ela apenas dá o diagnóstico de presunção, você pressupõe que esteja, né? Então, a gente atinge vários locais, a USG ela permite observar vários locais, no entanto, alterações simples, como por exemplo, uma aderência, né, intestinal, uma aderência peritoneal, uma lesão pequena no ovário, uma lesão pequena em qualquer região, ela não vai ser chamativa por mais que a USG consiga observar esses locais, beleza? Então, basicamente é isso, né? Então, há várias localizações possíveis, mas há diversas formas impossíveis de ver na ultrassom transvaginal, mais ainda na pelve. Então, aderência em implantes peritoneais, endometriomas de ovários pequenos ou ainda lesões intestinais não vão ser observadas. A gente vai ver as formas de apresentação da doença. Mas, basicamente, tudo isso aqui é possível e é difícil de ver pelo SG, por isso que o diagnóstico é complicado. Quais são as características da adenomiose? Então, basicamente, a adenomiose ela nada mais é do que uma lesão de miométrio, né? Por conta de uma endometriose que adentrou nesse miométrio, beleza? E aí a característica justamente é diferente do mioma. O mioma ele aumenta o útero, aqui ele também aumenta o útero, no entanto, ele vai ter um aspecto no exame físico mais amolecido, porque o endométrio é mais mole do que o miométrio. Então o resultado é isso. Então, a adenomiose, penetração do endométrio no miométrio, aumenta o volume, igual ao mioma, mas deixa ele mais mole e diferente do mioma. Show de bola? Então, só informações aleatórias que estavam no resumo aí que eu peguei e coisas que eu estudei isso que são importantes. Quais são as localizações mais comuns no sistema reprodutor? Então, na sequência, o primeiro local onde tem mais endometriose é o endometrioma de ovário, 67%, se eu não me engano, é a estatística. Depois a gente vai ter o ligamento útero-sacro e a fossa ovariana não, ligamento útero-sacro e fundo útero-sacro e fundo de saco posterior. Depois a gente tem a fossa ovariana e a bexiga, beleza? É nessa sequência. Outras regiões menos frequentes, a gente tem o ilho, a gente tem o seco, a gente tem a vagina, a gente tem o tórax, né? E as extragenitais a gente vai ter, a mais comum vai ser justamente no intestino. O intestino é o local extragenital de maior quantidade de implante que existe, né?
E esses implantes eles são geralmente localizados no reto e no reto sigmoide, menos frequentes na região do apêndice e menos frequentes na região do ilho, beleza? Reto sigmoide, sim, também tem no trato urinário e no pulmão, que são eixos genitais, né? Essa pergunta é extremamente importante. O que é endometriose profunda? Então, a depender do nosso queridíssimo autor, a gente tem definições diferentes. Mas juntando as duas definições, é toda lesão infiltrativa que tem mais de 5 milímetros é considerado uma endometriose profunda. O que outro autor diz? São qualquer lesões que atingem vagina, bexiga, reto sigmoide ou ligamento útero-sacro. Se eu não me engano é isso. Vamos ver se eu falei tudo certo. Então, a endometriose profunda ela tem 14%, é uma das localizações que está aqui prevalente, né? Chama de profundo quando invade mais de 5 milímetros, né? Então, apresenta aderências, retrações e infiltrações no seu retorno. Formas infiltrativas que envolvem ligamento uterosacro, reto sigmoide, vagina e bexiga. Então, a gente conseguiu lembrar o que é que define, né? A gente só esqueceu de falar dessa parte aqui, mas não é tão importante porque faz sentido, né? Ela tem aderência, tem retração, tem infiltração no seu retorno. Infiltração é mais importante porque ela já invade, né? E aqui eu esqueci de falar quais as localizações mais comuns: ovário, ligamento uterosacro, fundo e saco posterior. Essa aqui é a sequência mais importante. E outros menos como vagina, ilho, seco, ureter, umbigo. Pode chegar até no umbigo, né? Na famosa endometrioma cicatricial. Beleza? Que pode até aparecer na cicatriz da cesárea, na fanistil, na cicatriz umbilical. Beleza? A gente vai falar das apresentações, né? A gente falou o que é endometriose profunda e por que a localização de ovários é chamada de ponta de iceberg, quais são suas características. Então, essa ponta de iceberg, ela é chamada justamente de é o famoso endometrioma de ovário. É a manifestação mais comum. O que é isso? É justamente um cisto que tem dentro dele sangue velho e endométrio. E o resultado é justamente o quê? A formação de um cisto em achocolatado, ou seja, ele é amarronzado. E essa característica vai tornar esse cisto o quê? Muito específico, muito chamativo de endometriose, beleza? E aí esse cisto, ele deve ser drenado pela sua cápsula depois do seu tratamento. Mas ele é chamado de ponta de iceberg porque ele indica em grande parte, ele pode ser visto pelo ECG, mas ele indica em grande parte o quê? Que existe comprometimento em outras áreas, geralmente intestinal, beleza? Então por isso que é chamado de ponta de iceberg, né? Então vamos lá. Ocorre quando visto na ECG, né? Na ultrassonografia. Isso porque há endometrioma de ovário. Na verdade, é comprometimento intestinal em outros locais, né? É uma lesão mais visível. É um cisto colocado de endometrioma de ovário com tecido endometrial e sangue envelhecido. Perfeito. Quais são as lesões ditas atípicas ou típicas? Calma. Só deixa eu sair aqui. Pronto. Então, o que é chamado de lesão típica e atípica, né? Então, essa parte é importante. Então, as lesões típicas, elas são definidas por cor, né? Então, elas são nódulos. A característica mais principal é a presença desses nódulos, né? Esses nódulos eles podem ser vermelhos, pretos ou brancos. Quanto mais puxado por vermelho, né, mais novo e mais ativo é a lesão, beleza? Quanto mais puxado por branco, menos ativo, mais velha a lesão, certo? Então, quanto mais vermelhinho é aquela lesão mais inicial, né, que está começando, mais ativa, que tem grande aí aporte sanguíneo e justamente aí é a que mais vai ter capacidade de gerar infiltração, né? A preta já é justamente uma região que está começando a necrosar, que está começando a ficar justamente com mais características de envelhecida. E a branca é aquela cicatricial. É a pior que tem porque ela gera alterações anatômicas. Então, se você quer prejudicar uma região, né, gerar uma lesão intestinal, gerar uma lesão vesical, gerar justamente janelas peritoneais, gerar aderência, gerar essas alterações, eu preciso chegar no nível de cicatricial, beleza? É aqui está mais relacionado à fibrose. Enquanto as lesões atípicas são as chamadas lesões de chama de vela, presença de vesículas, janelas peritoneais, que eu não consegui foto, não consegui achar, mas eu tenho uma ideia. Um vesícula a gente sabe o que é. Chama de vela eu realmente não consegui entender. As janelas peritoneais devem ser justamente lesões no peritônio que provocam a passagem dessas regiões, beleza? E a outra eu esqueci. É uma de Invel, né? É uma Invel, esqueci o nome, mas vamos ver aqui. Localização de lesões típicas e atípicas. Então, lesões atípicas são vesículas, chama de vela,
defeitos peritoneais, janelas e a chamada e finas aderências, né? O véu de noiva. Então a gente pode apresentar finas aderências aí, comuns, né? É comum a presença de finas aderências quando está relacionado à endometriose. As lesões típicas são vermelhas, mais ativas, é uma peteca mais recente. As peritas são nódulos ou queimaduras, né? Então aqui é peteca e aqui é um nódulo. Meio termo em questão de tempo. Mais antigas porque causa distorção na anatomia cicatricial. Então, uma é uma peteca, outra é um nódulo, outra é uma cicatriz. Peteca, nódulo, queimadura, cicatriz. Peteca, nódulo, queimadura, cicatriz. Beleza? E aí tem essas outras alterações. De efeitos peritoneais, aderência, manivela e vesícula. São lesões mais atípicas. Então, essas aqui são as atípicas, essas cores aí, relacionadas ao tempo de lesão. Beleza? Então a gente sabe quais são as localizações. A gente viu que está mais no ovário e mais no reto sigmoide. A gente sabe que ela tem 3 formas de apresentação, que é justamente uma peteca, depois um nódulo, depois uma cicatriz, especificamente vermelho, preto e branco. E agora a gente depois vai saber justamente quais são as manifestações clínicas possíveis, certo? Vamos lá. Cadê, hein, as apresentações? Endometriose profunda, localizações comuns. Quem é endometriose profunda, a gente já respondeu quais são as características. Então, a clínica é diretamente proporcional ao grau de lesões encontradas? Positivo, correto, sempre está correto. Eu acho que eu pulei aquela parte lá das apresentações. Foi? Acho que eu pulei, velho. Fui procurar aqui e achei, já estava aqui, eu pulei aqui, ó. Quais são as formas clínicas existentes? Então, as formas clínicas existentes mais comuns, a mais comum aqui, a mais característica de toda é uma endometrioma de ovário, né? Ainda bem que a gente botou essa pergunta depois, porque faz mais sentido. É uma endometrioma de ovário. Outros endometriomas existentes, a gente pode ter endometrioma na bexiga, a gente pode ter endometrioma no nosso queridíssimo cicatriz, que nada mais é do que justamente uma estrutura cística, né? Forma um cisto, né? Um cisto de ovário. Essa é a manifestação característica aí do endometrioma. Outras formas são justamente os implantes, né? A gente pode ter implantes peritoneais, que podem ser superficiais ou podem ser profundos. A famosa endometriose profunda, EP, beleza? A gente pode ter também aí os defeitos peritoneais, como a gente já viu, inclusive, ali nas lesões típicas, né? Então, essas janelas peritoneais podem ser um problema. Eu posso ter lesão intestinal, posso ter lesão vesical. Então, nota, posso gerar problema no ovário, na bexiga, no intestino, no ovário, na bexiga, no intestino, no peritônio, né? Então, tudo isso pode ser afetado nessa região mais inferior. Mas pode ter lesão em outras regiões, como no pulmão, pode ter lesão no diafragma, tudo isso é presente, né? E aí a gente tem os implantes, as lesões, e deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. A gente também tem as possibilidades de ter aderência, né? Então as aderências são importantes. Também é importante a gente destacar. A gente destaca a aderência, a gente destaca as fibroses, né? As aderências peritoneais, tudo isso é importante. Deixa eu ver se eu falei tudo. Vamos lá. Então a gente falou do endometrioma, da cicatriz, implante peritoneal superficial, profundo. Só faltou essa bexiguinha aqui, ó, lesões intestinais, lesões vasculares e a famosa adenomiose, né? O que é importante na adenomiose? A adenomiose a gente já explicou o que é, na verdade, né? É esse processo aí em que... endometrioma da cesárea, por exemplo, cicatriz cesárea pode gerar esse processo. A adenomiose ela é importante porque ela gera justamente a endometriose que invade o miométrio, beleza? Vamos seguir. Falamos disso aqui, então. Verdadeiro ou falso? Essa clínica é diretamente proporcional às lesões, graus de lesões encontradas. Completamente falso, né? Então, o sintoma ele pode ser assintomático. Eu tenho uma lesão já de alto grau, né? Que pontua mais de 40 na nossa queridíssima escala. É comum isso aí? Não, mas pode acontecer. Não tem relação completa com os sintomas. A evolução da endometriose é imprevisível e pode existir estruturas de forma orgonômica. Completamente correto. Foi isso que a gente viu até agora, né? Essa lógica aí de e tá correto nessa parte. Gravidez e anticoncepcional com progesterona são ações para combater a endometriose. Perfeito, né? Inclusive a gente vai ver no tratamento. Qual a coisa boa da progesterona elevada? Ela é uma estrutura anti-inflamatória, ela evita o crescimento, né? Tanto é que os progestígenos isolados são recomendados principalmente nas mulheres acima de 40 anos. Porque aí você vai ter spot, né? Tem mais de spot. Você vai ter justamente menor risco, principalmente de trombose, apesar de ter o spot. Então, é o que é recomendado, beleza? Então, são excelentes, verdadeiro, né?
Sim, a progesterona sobre lesão impedindo seu crescimento e manutenção da inflamação. Na gravidez, há um aumento desses níveis. Perfeito. Na intervenção cirúrgica, não é necessário tirar todos os focos, apenas os mais graves e inflamados. Então, correto. Ou, correto não, errado. Toda laparoscopia, como a gente vai ver, ela tem que ser feita com o objetivo de retirar todos os focos, né? Todos os focos de endometriose, para evitar que haja infiltração, beleza? Qual órgão com mais implante, em qual região da cavidade e e qual parte do órgão, né? Então, isso aqui é uma pergunta extremamente mal elaborada, porque aqui a gente não está falando do órgão com mais implante. O órgão com mais implantes é o ovário. Aqui a gente está perguntando qual o órgão extragenital que tem mais implante. Esse órgão é o intestino. Qual a região da cavidade? A região da cavidade, né, peritoneal, que tem mais implante relacionado, é o fundo de saco posterior, beleza? Que é aquela região está presente aí, delimitada por conta da presença do útero nessa região, né? E aí depois a gente tem o essa região aqui do o qual o método justamente é esse retorno, né? Essa repercussão aí que vai retornar o sangue, então o famoso refluxo menstrual e o método e a parte do órgão mais afetada, como a gente sabe muito bem, é o reto, né? O reto sigmoide, que são essas alterações aí presentes. Então, intestino delgado, intestino delgado não, intestino, né? Tá errado. Deixa eu já corrigir aqui. Principalmente no fundo do saco posterior, atinge principalmente o reto. Os demais são, na ordem, sigmoide, apêndice e ilho. Show de bola. Conseguimos entender. Qual o nível de invasão quando há ressecção intestinal? Então, o nosso queridíssimo, nossa queridíssima endometriose, ela tende a invadir bastante as camadas do queridíssimo intestino, né? Tô falando queridíssimo toda hora. E essa invasão, ela é muito importante, porque quanto mais avançada, mais eu pontuo justamente na classificação, né? E aí o órgão que tem mais implante, que é justamente o intestino, ele pode atingir, principalmente na maioria dos casos, a gente tem a serosa e a mucosa invadida, certo? Cerca de 38% dos casos, quando a gente tem invasão, a gente tem, 36% dos casos, a gente tem, 38, né? Acho que é 38% dos casos, a gente tem invasão da submucosa, a gente tem invasão da mucosa em apenas 6% dos casos. Por isso que eu tenho que fazer diagnóstico diferencial com o câncer de mucosa, né? Porque quando a gente tem uma afecção da mucosa, já começa de fora para dentro, né? Então a gente já tem uma muito grave. A gente vai ver isso quando a gente for falar da colonoscopia. Beleza, então. Quase todos os invasos serose é muscular, 38% mucosa, 6% a submucosa e mucosa. São bem invasivos quando iniciam o processo. Perfeito. Quais os 4Ds da clínica? Então a gente está falando agora de clínica, né? Então característica de clínica da endometriose é dor, né? O mioma, qual é a principal característica? É a dismenorreia, beleza? Dismenorreia não, o sangramento uterino-hemorral, hipermenorragia e metrorragia, são as duas coisas que tem no mioma. Aqui, o que é que tem mais importante na dor, na característica clínica? Então, se tem característica clínica de endometriose é porque tem dor. Ele tem 4 tipos de dor, né? Ele tem a primeira dor, que é muito importante, que é a dismenorreia. Então, tem uma dor relacionada justamente aí à menstruação, né? É uma dor secundária, profunda, difusa. Secundária quer dizer que ela começou daqui para cá. Então, as outras dores começaram antes. Então, a dor começou antes, né? Existia uma dor antes que começou existia uma dor antes, uma dor pélvica antes, que começou a aparecer depois. Aí uma dismenorreia. Ela é difusa, né? Profunda. Ela pode migrar, inclusive, para o membro inferior e para a região da lombar, né? Lembra muito a dor pélvica. A dor pélvica também a dor pélvica, a dor hipogástrica, pode ter muita essa migração para a região do músculo inferior. Pode vir associada a diarreia, constipação, vômitos, náuseas, né? Pressão do reto, né? Tudo isso pode estar relacionado com esse primeiro D. Isso é a característica da dismenorreia, beleza? Além da dismenorreia, a gente tem a dispareunia. Dispareunia, que é justamente essa dor na relação sexual. A gente tem a dor hipogástrica, que é uma dor recente, né? Que pode também migrar para outras regiões, né? Uma dor também difusa.
Então a dor hipogástrica ela é muito comum e uma principal característica, ela tem característica aí pós, certo? Pós-menstruação. Então ela não tem essa característica cíclica da dismenorreia, ela acontece pós-menstruação. Então você tem dois, você tem uma dor da menstruação e tem a dor crônica pélvica depois desse processo, né? Então, importante essa característica. E se dá justamente por quê? Com a lógica, né? Então eu tenho infiltração do nervo, que pode estar provocando dor, e eu tenho mais liberação de citocinas por essa substância, né? Como a gente tem justamente processo inflamatório contínuo, a gente tem mais citocinas. As citocinas elas vão liberar a produção de prostaglandina e gerar dor nessas regiões. Então por isso que é uma dor crônica importante. Dor pélvica crônica. Mais de 3 meses de duração. O outro D, dispareunia, dismenorreia, dor pélvica e aí desvio menstrual. E aí temos justamente aquelas características muito comuns na onde? Muito comuns na nossa queridíssima, no queridíssimo mioma, né? Então, a gente tem esse desvio, a gente tem essas alterações a nível de endométrio. Esse endométrio ele vai menstruar durante muito mais tempo e com muita maior quantidade de sangue, né? Então, a gente vai ter a chamada hipermenorreia nesses pacientes, beleza? Então, muito comum aí, lembra muito o quê? Aquela característica lá do mioma intramural, né? Que tem essas características aí importantes. Nível de invasão já falou, os 4Ds. Vamos lá. Dismenorreia, irradia para mim, falou, barra, vômito, pressão retal, diarreia. Secundária, difusa e progressiva. Ela é progressiva, então ela vai aumentando. Dor pélvica, dói depois de menstruação, inflamação do peritônio, inflamação de nervos pélvicos. Então tem inflamação do peritônio e dos nervos, né? Então a gente tem aquela peritonite relacionada à menstruação. Dispareunia, e aí eu vacilei aí nesse processo, que é outra característica, dificuldade para engravidar. E não o desvio dessas características, né? Isso aí está nos demais sintomas. Dificuldade para engravidar, ou seja, infertilidade. Então 4D não é dismenorreia, não é hipermenorragia ou qualquer desvio do fluxo menstrual. É dificuldade para engravidar. Ou seja, repetindo novamente uma vez, dismenorreia, dor pélvica, dispareunia e infertilidade. Quais são as características de infertilidade? Então, inicialmente, qual é a característica? O que é que gera inicialmente o processo de infertilidade? Então, lembre, aqui a gente tem um ambiente extremamente o quê? Extremamente presente de citocinas, né? Então, se o corpo da mulher tem muita citocina, o ambiente endometrial ele fica totalmente contra o espermatozoide, né? Então, a gente tem um aumento na liberação de citocinas, a gente tem um endométrio que está agressivo para o nosso queridíssimo espermatozoide, e além disso a gente tem dificuldade no funcionamento das tubas uterinas, né? Então o desenvolvimento do ósseo está prejudicado, o ambiente está hostil, as tubas uterinas elas não fazem aquele movimento ciliar perfeitamente. Então basicamente, inicialmente a gente tem um prejuízo por conta do processo inflamatório liberado. Então, ocitogênese, né? Desenvolvimento ocitário prejudicado, ambiente agressivo para o espermatozoide e citocinas inflamatórias, beleza? São esses 3 pontos que a gente tem que destacar. Ósseo prejudicado, espermatozoide prejudicado, citocina, beleza? E o avançado é justamente quando você tem aí a deposição, né, da endometriose gerando problemas anatômicos. Então, aí a gente vai ter uma obstrução tubária ou então justamente uma distorção anatômica a nível do ovário, né? Como, por exemplo, o próprio endometrioma. Então, isso é justamente a parte mais avançada, quando a endometriose está avançada, provocando infertilidade. Então, essa é uma característica muito importante. A mulher com endometriose, ela é o quê? Infértil, geralmente. Beleza? Deu para lembrar? Então, esses são os 4Ds. Relembrando, dificuldade para engravidar, dismenorreia, dispareunia e dor pélvica, né? Que irradia. Quais são os 6Ds, né? Tem outros elementos da clínica. Então, outro elemento é justamente, outros elementos da clínica, é justamente a dor ao defecar, né? Então, essa dor ao defecar, que eu esqueci o nome, né? Ela vai ser provocada justamente pelo aumento da quantidade de citocinas, pela inflamação do nervo pélvico, pela inflamação do peritônio, por uma obstrução que esteja acontecendo a nível do intestino, né? Então, aderências, implantes intestinais, alterações peritoneais, tudo isso pode estar provocando essa dor, né? Então, tem várias explicações, beleza? Aumento do nível de citocinas,
essa inflamação constante, tudo isso explica a dor ao defecar. E além disso, tem outro D que é o desfio do fluxo menstrual. Aí sim a gente vai ter o aparecimento da hipermenorreia, como eu havia falado. Outros sintomas envolvem os outros órgãos, né? Então, basicamente, quando o endométrio menstrua, toda a região onde ele estiver, ele menstrua junto. E gera a produção de dor e sangue nessas regiões. Isso é extremamente interessante. No trato gastrointestinal, o que é que isso vai provocar? Disúria, né? Disúria não. Vai provocar uma dor, vai provocar hematoquesia, que é justamente a liberação de sangue, né? E vai gerar também aí essa dor constante pélvica, né? Essa dor aí ao defecar também, né? Se for a nível do trato geniturinário, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar disúria e vou gerar hematúria, concorda? Cíclica. E aí também eu vou ter a nível do tórax o quê? Que pode estar infiltrado também. Vou ter hemotórax, hemoptise, dispneia, né? E outra coisa lá que eu esqueci. Mas enfim, essas são as outras características da clínica. Então só relembrando. Disquesia, que a dor é ao evacuar, né? Então o nome que eu estava procurando é disquesia. Citocinas e infiltração de alterações anatômicas, né? Tudo isso justifica essa dor. Hipermenorreia, justamente no caso de adenomiose, né? Esqueci só de destacar esse ponto. Né? Qual é pronto. Perfeito. Vamos lembrar. Tem hipermenorreia no mioma, perfeito. A principal característica do mioma é hipermenorreia. Tem hipermenorreia na endometriose? Não, classicamente não é uma característica. Mas quando é que ela vai ter? Quando ela se comporta como um mioma, que é quando ela atinge justamente a região do miométrio, né? Provocando, portanto, a adenomiose. Então, por isso que um diagnóstico diferencial de endometriose é a própria... De endometriose, não. De mioma é a adenomiose, né? Então, a dificuldade de contração, e ela lembra o mioma intramural, né? Essa dificuldade de contração constante, o aumento da quantidade do tamanho do endométrio, né? Uma congestão vascular que está presente por conta desse processo, tudo isso provoca hipermenorreia. Depois, os sintomas extragenitais, toda vez que o paciente menstrua, os focos também menstruam. Então, TGI, hematoquesia cíclica. E as características de peritonite: dor, diarreia, constipação, vômito, distensão abdominal. TGU, hematúria cíclica e disúria. No tórax, hemoptise, hemotórax, dispneia e pneumotórax pode acontecer também, né? Outras manifestações, justamente a EDT profunda, que a gente já explicou o que é, né? Que atinge justamente o reto sigmoide, o ligamento pterossaco, a vagina, a bexiga, ou mais de 6,5 centímetros, associada à aderência, implantes e retrações. Beleza? Show, coisa linda. E aí a gente também tem o CA de ovário. O câncer de ovário é uma forma clínica que surge a partir do endometrioma, né? Então o endometrioma ele tem chance de malignização, beleza? Então a endometriose ela pode estar relacionada no sua clínica com a formação do câncer de ovário. Então, risco de malignização de ovário é um fator de risco independente, né? É um CA justamente das chamadas células claras, chamada CA endometrioide. E aí qual é o tratamento? É a uforoplastia. Eu tiro só o cisto. Se virar câncer, eu tenho que fazer uma cirurgia radical. Beleza? Então deu para entender qual é a lógica, né? Então vamos lá. Um CA de ovário. Vamos fechar aqui para a gente lembrar. Um CA de ovário ele advém do quê? Ele vem justamente da principal demonstração clínica da endometriose, que é o endometrioma ovariano. Esse endometrioma ovariano ele se manifesta através justamente desse cisto. Se eu identifico a presença desse cisto, eu tenho que fazer justamente a retirada do cisto. Eu tiro a cápsula, tiro o cisto. E aí o tratamento desse endometrioma ovariano vai ser justamente um tratamento chamado de ooforoplastia. Mas eu só tenho que fazer a oophorectomia quando eu tenho o quê? O desenvolvimento de um câncer. Fui lá, vi, fiz a biópsia, é um câncer. Pô, tratamento com cirurgia radical, drenagem linfática. Beleza? Show de bola. Qual é a necessidade de laparoscopia dessa doença, né? Nessa doença. Então, a laparoscopia ela é sempre importante, né? Então, na endometriose não dá para fazer se não for pela laparoscopia. Não sei se está falando do CA de câncer ou do geral, né? Sim, a endometriose ela é igual à laparoscopia. Cirurgia aberta ela não permite ver os focos. Então, isso é um elemento, né? Então, tem que fazer aí tem que fazer sempre laparoscopia no caso da endometriose, né? Dá para fazer tratamento clínico? Dá, mas não é o caso, beleza? Quais são os achados de exame físico? Então, no exame físico, a gente pode ter duas coisas importantes, né? Então,
na verdade, o que é que a gente tem em grande parte? Qual é a principal manifestação do exame físico? Você viu lá a cicatriz umbilical. Você viu lá a cicatriz do fanistil, né? Da cesárea. Esse exame físico ele pode vir alterado com a manifestação justamente dessa cicatriz, formando justamente o que a gente chama de quê? Endometrioma cicatricial. O endometrioma cicatricial ele pode se manifestar. Então essa é a primeira forma, né? Ectoscopia que você já vê. E qual é a outra que você pode ver também? Você pode ver uma alteração que ela é muito específica, que é quando o endometrioma ele vai gerar uma estrutura azulada na região do colo do útero. Então você vai fazer o exame especular e aí você vê justamente a formação do endométrio, uma lesão azulada nodular na região do colo do útero. Então é uma situação muito específica. Então o exame físico ele não é tão prevalente assim para você ver isso aqui, né? Então pontos azulados no fundo de saco vaginal, beleza? Certamente veio de dentro e exteriorizou na vagina. Então veio de dentro, né? Que justamente é uma região pélvica, é no fundo de saco, e não diretamente, justamente na região da vagina, né? Veio de dentro e se exteriorizou, e não o contrário, beleza? E a cicatriz é cesárea, com implante da saúde endometrial e endometrioma na cicatriz. Então essas são as duas formas que pode ser apresentada. Uma cicatriz ou ponto azulado no fundo de saco da vagina. Nada além disso, né? Então o exame físico ela é bem pobre na endometriose. Então por que o diagnóstico começa atrasado? Porque o paciente em grande parte é assintomático, né? O nosso queridíssimo endometriose ela pode ser um achado de um SG, de uma colonoscopia, um achado de uma citoscopia, um achado aleatório de uma videolaparoscopia que o paciente fez por outro motivo, né? Então a gente pode achar endometriose por conta disso, né? Mas naturalmente esse paciente ele demora muito para começar a apresentar sintomas e aí o diagnóstico vem atrasado de 7 a 12 anos, isso pode acontecer sempre, beleza? Perfeito, né? Então a gente tem esse atraso importante. Identifique aqui a diferença entre o diagnóstico presuntivo e o diagnóstico definitivo. Você só dá o diagnóstico definitivo padrão ouro com laparoscopia e biópsia. Nada mais, nada menos, certo? Isso é o que dá diagnóstico. Isso é o que geralmente deve ser feito, beleza? Felizmente é uma doença que precisa ter um diagnóstico cirúrgico, certo? Quando a gente vai falar de diagnóstico de presunção, você deve fazer em grande parte geralmente antes desse diagnóstico. Tanto que a gente vai mostrar um esqueminha aqui para você entender. Mas ele envolve justamente marcadores biológicos, ele envolve aí ultrassonografia, ele envolve citoscopia, ele envolve colonoscopia, ele envolve ressonância magnética. Mas nada disso dá diagnóstico definitivo. A quantidade de falso negativo é muito grande, ou seja, são exames de baixa especificidade, certo? São baixa especificidade. Quer dizer justamente que eles dão muito falsos positivos, ou muitos falsos negativos. Eles não servem para justamente aí rastreio da doença, né? Então, se der negativo o resultado, não quer dizer que ela não tem, beleza? Então não servem para rastreio, certo? Ou seja, são baixos específicos e a sensibilidade às vezes é alta em situações muito exclusivas, né? Então basicamente é isso, beleza? Então diferenciando diagnóstico presuntivo de definitivo, né? História clínica, exame físico, marcador sérico, ECG, colonoscopia, RN, nada mais diz da fase de diagnóstico efetivo. Definitivo é laparoscopia de biópsia, certo? Então cite e explique todas as ferramentas diagnósticas. Então vamos lá. Vamos começar primeiramente, a gente já fez nosso exame físico pobre, a gente fez nossas examinagens, a gente identificou os 4Ds, por exemplo, né? O paciente com dor crônica. E aí eu vou fazer o meu exame, né? Eu já posso pedir inicialmente marcadores séricos, como por exemplo o CA125, que acima de 35 ele já é considerado normal. O CA135 é um marcador sérico que ele sobe por qualquer coisa que tem relação com o epitélio celômico. Então se o mioma tiver, ele sobe. Se a gravidez tiver, ele sobe. Se tiver uma adenomiose, sobe também. Então quer dizer que se ele sobe com tudo, se ele dá muito falso positivo, né? Ou seja, que ele sobe para qualquer coisa, que ele quer dizer que ele tem o quê? Ele tem uma baixa especificidade, concorda? Então, se ele tem uma baixa especificidade, né? Ele dá muito aí falso positivo. Então, dá muito falso positivo, né? Quer dizer que ele é pouco específico. Se tem muito falso positivo, quer dizer... Então, foi mal. Ele é específico, ele dá pouco falso negativo, né?
ele não é específico, então ele dá muito falso negativo. Então ele não serve. Ele tem alta sensibilidade quando a gente tem o quê? Muito. Eu me buguei agora para lembrar a diferença de especificidade e sensibilidade. Sempre me esqueço. Mas enfim. Verifica aí para ver se estou falando certo. A professora pode estar errada também. Tudo pode estar errado nessa parada aqui. Mas enfim, deu para entender, né? Então o diagnóstico ele vai ser pelo CA-125. Ele vai servir muito mais para acompanhar do que para fazer o diagnóstico, né? Porque ele pode subir por qualquer coisa, beleza? Ah, tá alto, né? Pode ser. Se ele tá alto, pode ser isso, pode ser endometriose, mas pode ser também outras coisas. Então ele não vai definir. Então, na verdade, acho que ele tem baixa sensibilidade. É o correto. Baixa sensibilidade. Baixa sensibilidade. Perfeito. Show de bola. Então vou dizer agora que ele tem baixa sensibilidade. É o que faz mais sentido na minha cabeça. Beleza? Então vamos lá aqui. Diagnóstico tal, a gente tá aqui. Cita e explica as ferramentas de diagnóstico. Então, a primeira é o CA-125. Então, ele é ruim para identificar a fase leve, né, da doença, porque ele só vai ser mais sensível quando tiver a fase grave. Qual o melhor para identificar a fase leve como marcador serológico? É o ACLGM, né? É outro mais moderno, pouco utilizado, mas que tem mais sensibilidade para a fase leve, beleza? Vamos lá, outro exame muito importante, USG pélvica. Para que vai servir a USG pélvica? Ela vai identificar muito bem aí alterações como, por exemplo, cisto ovariano. Mas note, ela só serve para identificar coisas graves, ou seja, infiltrações maiores do que 5 milímetros, certo? Qualquer coisa diferente disso não vai ser identificado, beleza? Precisa ter um tamanho grande. Se uma USG ela dá um resultado negativo, não quer dizer que eu não tenho doença, quer dizer que ela é com baixa especificidade, concorda? Se ela dá muito falso negativo, ela tem baixa especificidade, beleza? E aí, o que é que a gente vai ter de muito importante? Ela vai servir só para identificar coisas mais graves. Se ela dá negativo, quer dizer que ela não tem endometriose grave, mas não quer dizer que não tem endometriose. Sua vantagem é que, justamente, ela é fácil de fazer, ela tem uma aceitação muito grande, eu posso ver várias regiões, mas o ruim dela é que ela não vai servir justamente para identificar outras alterações. Eu não vou identificar aderência, eu não vou identificar implantes intestinais, eu não vou identificar janelas peritoneais, eu não vou identificar lesões pequenas, né? Então tudo isso é uma alteração importante, mas é um exame que deve ser feito, beleza? Ela melhora bastante quando você faz uma limpeza intestinal, aí você aumenta especificidade e sensibilidade, beleza? Cadê? Então é isso. Então o ESG tem essa característica. Depois eu verifico para ver se eu lembrei de outras coisas. Quando é que você faz a colonoscopia? Colonoscopia você faz aí com o objetivo justamente de identificar quando você tem sintomas gastrointestinais, né? Então imagine que você tem uma hematoquesia, você tem aquelas alterações, você está tendo uma dor pélvica constante, uma dor hipogástrica, né? Derivada desses implantes. Todos esses sintomas que estão presentes, está suspeitando aí que pode existir uma endometriose, você pede uma colonoscopia. O achado vai dar falso negativo muito, né? Até mesmo as biópsias vão dar falsos negativos, beleza? Porque mesmo quando a gente tem uma região com muita chance de ser um nódulo, ela pode não ter o resultado positivo. Então, por isso que é um exame não muito bom. Mas quando você acha, você vai achar justamente uma parede aumentada, esse nódulo azulado, que vem de fora para dentro. Lembre que o CA de mucosa, o CA intestinal, ele começa internamente e depois expande externamente. Aqui não, começa de fora para dentro. Então, por isso que quando ele chega na mucosa, ele já está muito mais avançado e é um diagnóstico diferencial que você tem que fazer. Mesma coisa a citoscopia, você vai ver esse nódulo azulado de parede, gerando justamente um aumento, uma alteração estrutural de fora para dentro, né? E que está chegando na mucosa, está surgindo na mucosa. Mesma coisa aí da citoscopia, só que agora a gente está diante da bexiga, né? Então ela vai servir justamente para fazer um diagnóstico diferencial com o câncer de bexiga. Outro exame que dá para fazer é a ressonância nuclear magnética. Para que ela serve? Principalmente para pré-cirúrgico, acompanhamento pró-cirúrgico, observar a presença de recidivas, muito importante nesse sentido, beleza? Planejamento cirúrgico é muito importante. Mas nada mais além disso, né? Eu melhoro justamente minha capacidade de entender aquela doença. E a videolaparoscopia, ela é tratamento, a videolaparoscopia, ela é diagnóstica, beleza? Serve para justamente diagnosticar, classificar
e direcionar o tratamento do paciente. Por isso que é o melhor. Vamos ver aqui se eu falei tudo. Então, CA 125, mais 85, marcador sérico não específico, derivado do epitélio celômico, baixa especificidade, né, que eu acho que é baixa sensibilidade, gravidez, mioma, cisto de ovário também aumenta, né, aumenta a sensibilidade, alta sensibilidade em casos graves, né, então melhora, serve para acompanhamento pós-cirúrgico, principalmente. A ACLGM, mais sensível para doença leve. O SG pélvico, se está normal, não quer dizer que tem endometriose, quer dizer que não tem endometriose grave. Como eu falei, só o melhor para os de 5 centímetros. Baixa especificidade, muito falso negativo. Melhora com preparo intestinal, suspeita de endometriose profunda. Então, na suspeita de endometriose profunda, naquela onde a gente vai ter a afecção aí que vai aumentar de 5 milímetros, eu tenho a obrigação de fazer o quê, meu querido? Eu tenho a obrigação de fazer aí um preparo intestinal. Avalie toda a gravidade, implantes peritoneais, aderências, infiltrações retais não são vistas, certo? Então, alterações aí intestinais, principalmente, não tem aí uma visualização muito boa. Aderência não vai fazer, implantes peritoneais não vão ser vistos, infiltrações não vão ser vistas, beleza? Só aquelas alterações mais a nível do produtor, mais ali no lado de fundo do sacro, ligamento uterosacro, ovário, beleza? RNM pélvica, planejamento pré-operatório, acompanhamento de restritivas pós-operatórias, suspeito de endometriose profunda. Então, na endometriose profunda, você pode fazer tanto a RNM quanto ao SG com o objetivo de observar essas alterações, beleza? Tanto é que, se algum dos dois revelar endometriose profunda, você já parte aí para fazer laparoscopia em sequência, certo? Colonoscopia, a gente tem os achados, são nódulos azuis na mucosa e edemas, né? Abolamento de fora para dentro. A biópsia ela tem baixa especificidade, cresce de fora para dentro e diagnóstico com câncer intestinal. Ela serve também para afastar a neoplasia. Então, uma parte importante aí da biópsia é para afastar a neoplasia, né? É diagnóstico diferencial, como a gente falou. Mesmos achados, né? Nódulos azulados de mucosa, abolamento de fora para dentro e CA de bexiga, né? Contrário aqui, que é CA intestinal. E a videolaparoscopia é o melhor de todos. Beleza? Show de bola? Só lembrar aqui que esses dois eles servem em grande parte para ver a profunda, beleza? E aí a gente tem qual é o esquema diagnóstico na suspeita de endometriose. Então, o primeiro elemento que você vai fazer, né? Se eu tenho dor pélvica crônica com aquelas características, alteração de sangramento, essa dor aí constante que ninguém sabe o motivo, aquelas alterações de sangramento mais evoluídas, como a gente já viu, a gente tem que fazer qual o primeiro exame? O SG pélvica, o SG transvaginal, qualquer um dos dois, certo? Com o objetivo de ver. Se, obviamente, o paciente está aí sem sintomas da endometriose profunda, né? Intestinal. E aí o paciente foi lá, viu e não tem nenhuma alteração no SG, eu vou lá e tento tratar de maneira clínica, beleza? Tento tratar de maneira clínica, sem nenhum achado. Se o tratamento não funcionar, o que é que eu vou fazer? Laparoscopia, beleza? Se aí, durante a USG pélvica, durante a minha USG, eu vou lá e encontro alterações, beleza? Né? No paciente que está lá com sintomas, eu vou lá e vou fazer o quê? Eu vou fazer justamente um outro processo, né? Que é fazer aí uma colonoscopia, certo? Somada com a USG, uma ultrassonografia com limpeza intestinal ou um RNM, né? E aí, depois de ter feito isso, eu parto para laparoscopia. Se eu tiver sinais e sintomas de endometriose profunda, eu faço a mesma coisa e depois vou lá e laparoscopia, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui se deu para entender, né? Uma fotozinha linda aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Suspeita de endometriose, dor e ou infertilidade, né? Então, a infertilidade também faz parte daqueles 4Ds. Então, 4D é o mais importante aqui para suspeita. O SG pélvica ou transvaginal. Mais transvaginal, as duas. Fui lá, o exame deu normal. Se o exame deu normal, não teve nenhuma alteração, terapia medicamentosa. Deu errado, laparoscopia. Beleza? Se o exame der normal, laparoscopia. Se a gente tem uma endometrioma suspeita, aqui eu viajei, né? Não é... Aqui eu botei a linha de alteração, né? Endometrioma suspeito. Aí o que é que eu vou lá? Vou fazer o SG com preparo, ou RN, ou ressonância magnética, mais colonoscopia e depois parto para laparoscopia. Beleza? No caso aqui é se tiver alteração, né?
endometrioma suspeito. E aqui, se eu tiver clínica de endometriose profunda intestinal. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a laparoscopia, beleza? Vamos lá. Suspeito de endometriose com SG. Pélvico e transvaginal, ou transvaginal, se exames... Eita, esqueci de botar essa terra. Se o exame estiver normal, eu faço terapia médica com causa. Se não melhorou, laparoscopia. O tratamento é com AC contínuo, né? Se o SG apareceu, endometrioma, o SG com preparo, colonoscopia, o RNM e depois eu passo para a laparoscopia, como eu falei aqui. Se a clínica for de endometriose profunda, eu faço a mesma coisa do outro e para a laparoscopia depois. Então o SG tem que ser feito de toda forma, certo? Se eu tiver a clínica de EPI, né, do profunda lá, com aquelas características lá da vagina, uterossaca, blá, 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 aí eu vou lá e faço a colonoscopia, beleza? Dependendo de mais do que 5 milímetros, né? Essa é a lógica. Então, qualquer alteração muito grande, endometrioma suspeito, tudo isso eu vou melhorar o meu tratamento. Se não tiver nenhuma alteração, deu normal, aí eu faço outra coisa, beleza? Essas são as duas vias que tem que ter raciocínio. Aí eu faço outra coisa que seria terapia medicamentosa com observar se melhorou, né? Diferencia o diagnóstico preventivo, cita as ferramentas, o esquema, show de bola. Qual o critério para a classificação da endometriose e o seria um estadio, né? Um estadiamento aí muito parecido com o que a gente faz com todos os cânceres, né? Então, basicamente, a gente vai utilizar aquele score feito pela Sociedade Americana de Saúde Reprodutiva, alguma coisa assim. E esse score ele vai classificar em estágio 1, 2, 3 e 4, leve, moderado, grave, muito grave, né? Leve, moderado, grave, muito grave, acho que é isso. E a diferença está justamente aí nos pontos, né? Ele vai pontuar de 1 a 5, de 6 a 15, 16 a 40 e acima de 40, certo? No primeiro estágio, que é de 1 a 15, a gente vai ter justamente a presença de implantes isolados, né? Então a gente tem um implante isolado lá, né? No segundo, a gente já vai ter implantes múltiplos, mais superficiais. Então a gente está gerando lesões ali no ovário, lesões no peritônio, mas sem nenhuma outra complicação. No terceiro nível, né? A gente já vai ter aí lesões que são superficiais e profundas, são múltiplas, né? E já estão gerando problemas aí no ligamento uterosacro, gerando lesões aí no fundo de saco também posterior. E os últimos aí eles vão se caracterizar por implantes profundos, né? Que já começam a gerar aderências peritoneais, que começam a gerar, portanto, falhas no intestino, falhas no peritônio. Então essa é a grande diferença, beleza? Vamos ver se eu acertei. Acho que eu devo ter errado alguns. Não, é mínima, leve, moderada e severa. Desculpa. Mínima, leve, moderada e... acho que é grave, né? Que eles traduzem errado. Severe não é severa, é grave. Mínima, estágio 1 a 5 e planos isolados. Leve, superficiais e dispersos, no peritônio e nos ovários. Lembrei dessa corretamente. Né? Nenhuma aderência, beleza? Peritônio e nos ovários. Moderadas, né? Múltiplos implantes superficiais e profundos, né? Tem profundo aqui, só tem superficiais. As aderências, elas são peritubais e periovarianas. Então só chegou na região genital. Múltiplos implantes profundos, incluindo endometriomas ováricos, aderências finas e densas. Né? É isso. Vamos ver se a gente consegue lembrar agora melhor. Essa parte realmente eu aprendi de forma meio blá. Então no primeiro estágio, eu tenho essas aderências aí isoladas, né? Esses implantes isolados. No estágio, esse é o mínimo, né? No estágio leve, a gente vai ter aderências superficiais e espalhadas. E eu só vou atingir o quê? Peritônio e ovário. Beleza? Não atingir intestino, por exemplo. Peritônio e ovário. Estão ainda preso lá naquela região. No segundo caso, eu já vou ter aí superficial. No terceiro, moderado, vou ter superficial e profundo, certo? Então, implantes superficiais e profundos, mais do que 5 milímetros. E uma coisa muito importante que é justamente a presença de aderências. Essas aderências, elas são restritas ao ambiente, o que? Ao ambiente genital, peritubal e periovariano, né? E o outro, o mais grave, acima de 40, ele vai ser múltiplos e profundos, né? Especificamente. E as aderências, elas têm de vários tipos, finas, densas, né? E presença, por exemplo, dos chamados endometriomas ováricos, beleza? Show de bola?
E aí tem essa pergunta, o que é que significa uma obliteração do fundo de saco? Então, a obliteração do fundo de saco posterior, ela já indica justamente, ela já ganha 40 pontos sozinha, né? Se o fundo de saco todinho está obliterado por conta da presença de endometrioma, já ganha 40 pontos sozinha e ela é considerada moderada a grave, provavelmente grave, porque já ganha 40 pontos. Para ser severa, eu preciso ter justamente no mínimo 40 pontos. Beleza? American Society for Reproductive Medicine. Foi mal. O físico aí deixou na mão. Então, mínima, leve, moderada e severa. Essas são as 4 que a gente tem, beleza? Lembrar, um é isolado, o outro é superficial e profundo, sem aderência. O outro tem aderência peritubal, periovariana, e ele é superficial e profundo e múltiplo. O outro é múltiplo e profundo e tem aderências finas e leves, e também o endometrioma, que se encaixa nesse caso. Show de bola? Então isso é o que a gente tem, beleza? Quanto mais avançada a endometriose, maior o risco de infertilidade. Corretíssimo. Então a endometriose ela tem mais risco de infertilidade, inclusive está nos 4 dias lá. O que são os Kiss Ovaries? Então os Kiss Ovaries é um achado ultrassonográfico, pode ser da ressonância magnética também, em que justamente a gente tem uma aproximação dos ovários no ambiente posterior. O tratamento não é justamente pela oforectomia, mas é retirada justamente desses cistos, né? A famosa oforoplastia. Se eu tiver, obviamente, um CA de ovário que complicou, lembrando que é grave já se tiver endometrioma ovárico, né? Então essa é uma característica importante. Fundo de saco posterior clássico de endometriose. Não retira os ovários, apenas retira os cistos, beleza? Então olha aqui, ó. Os Kiss Ovaries, os 2 ovários aqui, se beijando posteriormente ao útero. Beleza? Show de bola, ó. Na visão da videolaparoscopia, né? Tá bem bonitinho aí. Kiss Ovaries. Qual o objetivo do tratamento? Qual a relação com a menopausa? Então a gente tem justamente que entender o tratamento, né, com o objetivo não de curar, mas de evitar o avanço, né, e diminuir os sintomas. Beleza? Esse é o objetivo, né? Controle e evitar o avanço, né, progressão. Durante a perimenopausa, mulheres com perimenopausa ou com justamente uma sintomatologia mínima, uma doença mínima, né, que tem naquele grau de 1 a 5, elas podem ser tratadas justamente com uma terapêutica de tipo expectante, concorda? Uma terapêutica expectante é aquela terapêutica que apenas vai observar com exames, né? E observar a presença de sintomas, principalmente nessas mulheres aí que já estão sem aí uma doença avançada, que eu não preciso fazer. Então a mulher perimenopausa já vai entrar no estágio hipoestrogênico, né? Lembrando que nessas mulheres o estrogênio está alterado. Então, se o estrogênio está alterado, essas mulheres elas precisam obrigatoriamente diminuir a quantidade desse estrogênio. E a perimenopausa é um método disso. Se já está chegando, então não preciso fazer uma terapia direta, posso fazer uma terapia expectante. Então, só nesses 2 casos: doença mínima e mulher próxima aí da menopausa, ou já na pós-menopausa, que provavelmente ela não vai ter os sinais e sintomas da endometriose. Então, não sei porque eu falei isso, beleza? Aqui eu fiz uma pergunta extremamente bagunçada, só para falar das coisas do que estão escritas no resumo. Então, resumo o tratamento. Tratamento é laparoscopia e amenorreia induzida, né? É um tratamento o quê? Conjunto, beleza? Depois a gente vai ver em quais casos a gente usa esse. Informando o que fazer caso não tenha como fazer laparoscopia. Se eu não tiver que fazer laparoscopia, eu só faço amenorreia, tratamento clínico, principalmente quando eu tenho um alto risco cirúrgico, né? Se houver dismenorreia importante, eu tenho que fazer um tratamento obrigatoriamente com anticoncepcional oral, né? Contínuo, ou então com aquele intervalo de 7 dias. Se a mulher tiver mais de 40 anos, eu não quero dar estrogênio para ela, então eu faço tratamento especificamente com progesterona. E ela pode apresentar spotting por conta disso, beleza? Então, resumo o tratamento. Exérese dos focos via laparoscopia e indução da amenorreia. Ou gravidez, seja o caso. Apenas a amenorreia, se ela não puder fazer laparoscopia. Na dismenorreia importante, uma dismenorreia importante, uma dor importante durante a menstruação, eu tenho que fazer o tratamento com AC contínuo com interrupção de 7 dias. Fazer AC só com progesterona isolada, se ela tiver menos de 40 anos, com menor chance de trombose e aí com possibilidade de ter spot, beleza? Quando fazer o tratamento expectante? Então a gente já falou quando fazer o tratamento expectante, né? Então, só mostrando aqui pra vocês, porque eu adiantei. Mulheres com doença mínima e na perimenopausa. Qual as medicações devem ser utilizadas e qual a principal desvantagem do tratamento clínico? Então, o tratamento clínico ele não vai tratar 2 coisas, né? Então, por que ele é bom? Porque eu não tenho risco da cirurgia. Porque eu não tenho risco de formar aderência por conta da cirurgia. Lembrando que a cirurgia já é aderência.
Ah, porque eu não tenho risco cirúrgico. Ah, porque eu trato os endometriomas que não foram tratados durante a cirurgia. Mesma coisa no mioma, né? Ah, porque... Endometriomas não, os focos de endometriose. Ah, porque eu consigo evitar. Lembrando que tem uma coisa importante, né? 2 terços vão progredir com o tratamento clínico. Então, isso é uma desvantagem, na verdade. Outra desvantagem é que justamente o nosso queridíssimo tratamento, ele não vai tratar duas coisas. Infertilidade não é tratada pelo tratamento clínico. Na verdade, o tratamento clínico, ele provoca infertilidade. E outra coisa extremamente importante, ele não está ele tá relacionado com o quê? Ele está relacionado com o tratamento clínico, ele tem justamente essa questão aí da infertilidade e também ele não vai tratar bem os endometriomas, que são císticos, né? Então, endometrioma cicatricial, endometrioma de ovário não consegue ser tratado nesse nível. Então, é importante o tratamento clínico, né? E aí, quando a gente fala justamente das medicações, a gente tem que lembrar aí de tudo que tem que fazer com o objetivo de evitar o quê? A menstruação, né? Então, os sintomas são derivados justamente da menstruação, do processo contínuo de ativação desse endométrio. Então, o que é que eu vou fazer? Adivinha, qual é o primeiro tratamento? O tratamento mais comum é justamente o anticoncepcional oral. Ele vai ser um tratamento muito mais focado aí no controle dos sintomas, né? Do controle dos sintomas, impedir justamente aí o tratamento impedir justamente aí o sangramento, né? Através de anticoncepcional oral contínuo, pode ser só de progesterona, progestene. Ele vai agir dessa forma, mas um tratamento muito focado aí na redução dos sintomas, né? Principalmente do sangramento e da dor. Outro vai ser os análogos do GnRH, essa inibição central, né? É o padrão ouro, mas ele vai ser utilizado principalmente pré-operatório, porque ele não pode ser utilizado durante muito tempo, né? Ele resolve o problema realmente, tem uma evolução muito boa dos sintomas, né? O controle dos endometriomas, evitando esse avanço, contanto ele não consegue fazer o quê? Ele não resolve o problema todo, né? Ele não consegue ser utilizado durante muito tempo, senão ele começa a dar efeitos colaterais muito importantes, né? Então tem que parar, e assim que eu paro, eu tenho uma retomada muito rápida do tratamento, que é uma desvantagem aí do tratamento clínico, né? Que é justamente um retorno dos sintomas, uma recidiva depois que eu paro o tratamento, beleza? Outras formas de tratamento são justamente aí a gastronina e a dago alguma coisa, eu esqueci o nome desses dois, mas são basicamente aí progestênico, né? Lembrando que os análogos de progesterona, eles permitem justamente esse processo de... Os análogos de progesterona, eles são bons, né? Nesse tratamento, né? Eles vão agir de forma muito parecida com os anticoncepcionais orais, beleza? A gente também tem os inibidores aromatados, eu preciso de mais estudo, ele tem essa característica muito importante. Tá faltando um que eu esqueci, que eu vou ter que olhar. A digotina, se eu não me engano, e outro, né? Tratamento expectante já viu, medicações podem ser utilizadas com a principal desvantagem do tratamento clínico. Não trata os endometriomas e infertilidade, além de haver a progressão de 2 terços de focos, né? Então os focos vão aumentando, né? A CO contínuo gera hipotrofia do endométrio e trata os sintomas, né? Hipotrofia do endométrio. Aqui também tem atrofia e descentralização do endométrio. Então, os dois vão justamente diminuir o ambiente endometrial, né? Trata aí os sintomas e trata o tamanho do endométrio, beleza? O GnRH, o clínico ouro, abordagem pré-cirúrgica, não pode ter uso prolongado, né? Em dor geral, vai mais estudos aí, o danazol, danadinho, e a gestrinona, né? Então, danazol, gestrinona, é a gestante danada. Danazol, gestrinona, né? É a vovó que engravidou, gestrinona, né? Nona. Então, quando a gente está falando de danazol, o danazol ele é um andrógeno sintético, né? E ele vai inibir a esteroidogênese, né? E o risco dele são justamente os efeitos colaterais aí relacionados ao efeito de utilizar um andrógeno, então acne, surtismo, essas coisas. Hipoestrogenismo, LHFSH, né? A gestrinona, pelo contrário, ela é um análogo do progestênio, né? Ele vai gerar um hipoestrogenismo também, menos LH, menos FSH, e também tem os mesmos efeitos colaterais do danazol. Mas deu para entender que a lógica justamente é gerar um estado hipoestrogênico, né? Provocar, portanto, hipotrofia do endométrio
e conter o sangramento, né? Conter essas alterações, tratando aí os sintomas. Então, ACO contínuo, progestragênios e análise de GnH vão justamente gerar essa hipotrofia, bloqueio central do estrogênio. A aromatase vai ser justamente com esse mesmo sentido. O danazol e a gestrinona também vão agir nessa mesma lógica, beleza? Mas aí eles vão ter um efeito mais no LH e no NH, no LH e o FSH, e vão gerar também estado de hiperestrogenismo. Então, basicamente, essa é a lógica aqui do todo tratamento, fazer o estrogênio não bater nesse endométrio e provocando sua hipertrofia. Deu para entender a lógica? Show de bola. Mas não trata endometrioma e não trata infertilidade. São os dois pontos que não vão ser tratados, né? Fertilidade eu preciso de um tratamento de caráter o quê? Cirúrgico, né? E o endometrioma eu preciso também o quê? De uma interferência cirúrgica, né? É importante. Então, vamos lá. Show de bola. Principalmente quando ele é maior de 3 centímetros. O que fazer em caso de infertilidade? Então, a infertilidade ela tem que ser tratada de forma cirúrgica, né? Essa infertilidade, obviamente, ela não vai ser tratada com a histerectomia, né? Vai ser justamente uma via laparoscópica fazendo uma cirurgia que vai ser aí com o objetivo de retirar os focos, né? É a famosa cirurgia conservadora. Cirurgia conservadora, geralmente, ela é acompanhada de 6 meses a 2 anos de fazendo uma menorreia, né? Obviamente, a gravidez ela pode ser uma solução importante aí para fazer essa menorreia, beleza? Então, por isso que tratar a infertilidade de forma cirúrgica, né? Tirando os focos e depois induzir uma menorreia derivada de uma gravidez é muito importante. Por isso que uma mulher que está com uma menorreia, ela deve justamente tentar, pelo menos durante 6 meses antes de tentar o tratamento cirúrgico, fazer uma indução da nossa queridíssima ovulação e fazer uma infertilização in vitro. É uma possibilidade que pode ser feita, mas o tratamento cirúrgico ele é preferível, beleza? Não adianta fazer o tratamento clínico ele não vai resolver, nenhum deles na verdade vai resolver, porque eles vão fazer um hipoestrogenismo e nunca vai se tornar fértil essa mulher. Pode ser cirúrgico, tentar reprodução assistida, indução da ovulação, né? E tentar 6 meses antes da cirurgia. Show de bola? Esse é o raciocínio. Quais são as indicações de tratamento cirúrgico? Então, o tratamento cirúrgico ele deve ser feito justamente quando a gente tem um endometrioma, maior do que 6 centímetros, né? Uma endometriose de caráter profundo, né? A famosa EPI, né? Quando a gente tem uns sintomas extremamente fortes. Então, a mulher tem uma dismenorreia muito grande, a mulher tem uma dor pélvica insuportável, dor crônica, né? Já tem inflamação a nível de nervo, ela defeca, faz uma evacuação muito dolorosa, tá com hematúria, tá com dispneia, misturou um bocado de coisas, sintomas muito fortes. Fiz o tratamento clínico, não funcionou, indicação de cirurgia. Tanto é que tá lá naquela sequência lá, né? Fez o ECG, não encontrou nada, tratamento clínico não resolveu, laparoscopia, já com o objetivo de tratar, beleza? Então, essa é a indicação do tratamento cirúrgico, certo? Tem outras indicações que são justamente quando você tem o quê, meu Deus do céu? Endometrioma, sintoma, os endometriomas maior do que 10 centímetros, endometriose maior do que 3 centímetros, desculpa. Endometriose profunda e tá faltando 2. Distorções anatômicas, né? E sim, quando você encontra obstrução intestinal e urinária, né? Então, quando esse endometrioma, essa endometriose, ela gerou obstrução intestinal, ela gerou obstrução urinária, obrigatoriamente eu tenho que fazer essa tração. Então, distorções anatômicas são tratadas de forma clínica. E sim, obviamente, a infertilidade, né, como a gente viu, que tem indicação cirúrgica, beleza? Então, repetindo, não deu certo tratamento clínico, sintomas, endometrioma de 3 centímetros, infertilidade, endometriose profunda e aí as obstruções intestinal e obstrução urinária, beleza? Os uretérios comprometidos, né? Que são regiões de implantação. Qual o objetivo da cirurgia? Então, o objetivo da cirurgia, ele é muito claro, né? Eu tenho que justamente retirar todos os focos existentes de endometriose, né? Por isso que é uma cirurgia que tem que ser muito atenta, né? E a retirada desses focos, ela deve ser feita com o objetivo de evitar aí a recidiva da doença, né? Retirar todos os focos e restabelecer justamente a anatomia local, né? Além justamente de retirar as aderências, né? Retirar os implantes, né? Fechar as janelas que foram abertas, tudo isso é importante, beleza? Então, novamente, restaurar relações anatômicas, excisão, fulguração dos implantes e remover as aderências, perfeitos. Quais são as técnicas mais utilizadas? Então, a técnica mais utilizada, como a gente sabe, laparoscopia. Fazer uma laparoscopia, vai lá, faz a laparoscopia, vê por imagem, retira todo o endométrio, beleza? Melhor do que a técnica aberta.
Posso fazer também o implante diafragma, quando a gente tem justamente essa região local. Posso fazer o implante peritoneal, quando a gente tem aquelas janelas, né? Isso é muito importante. Deixa eu ver o que tem mais. Laparoscopia, implantes peritoneais, né? As hélices do foco, né? Eu faço implante peritoneal. E aí o endometrioma tem que fazer a retirada da cápsula, né? Retiro a cápsula e não preciso fazer obrigatoriamente o quê, né? Não preciso fazer a oforectomia, só a oforoplastia. E o endometrioma vesical tem que fazer a cistectomia parcial, né? Então essas são as técnicas que têm que ser destacadas, né? Então se eu tenho um endometrioma na bexiga, eu tenho que fazer uma cistectomia parcial. Se eu tenho um endometrioma no ovário, eu tenho que fazer justamente a oforoplastia, retirada dessa cápsula endometrial, beleza, que formou o cisto, certo? Deu para entender? Então essas são as técnicas. Mas a que rege é a laparoscopia, melhor do que a técnica aberta. Aí eu vou fazer um implante peritoneal se precisar, um implante diafragmático se precisar. Se tiver no ovário, eu tenho que fazer a exérese dessa cápsula. Se tiver na bexiga, eu tenho que fazer uma exérese dessa estrutura, justamente com a cistectomia parcial. Lembrando, meu doutor, dessas características aí do nosso queridíssimo que dos objetivos das cirurgias, que é retirar a aderência, retirar todas aquelas outras coisas. Beleza? Certo? Tirar os implantes, né? Melhorar as características anatômicas que estão acontecendo. Qual a técnica, as técnicas para endometriose intestinal? Então, a endometriose intestinal ela tem algumas técnicas específicas. A primeira é o shave, né? O shave é justamente quando você tem só afeccionada serose, né? Então, eu vou lá justamente fazer a rafia, né? Vou retirar as hélices do foco e depois fazer a rafia quando a gente tem só o comprometimento da camada mais externa. Essas são mais simples, né? E aí é quando justamente a penetração não foi tão grande. Se eu tenho infiltração menor do que 3 centímetros, mas aí eu acabei gerando justamente atingindo outras regiões, né? Eu atingi o reto baixo, né? A região retal baixa, né? Eu tenho que fazer justamente uma exérese segmentar. Então, eu vou retirar todo aquele segmento ali presente, né? Segmento não é segmentar, ela é discal. Tem que retirar todo aquele disco, né? E aí eu vou fazer justamente retirar uma parte e depois fazer a anastomose, né? E por fim eu posso fazer uma segmentar, né? Uma exérese segmentar que vai acontecer quando eu tenho mais do que 10 centímetros, mais do que 3 centímetros, né? Não 10, mais do que 3 centímetros. E aí, essas alterações são necessárias. Deixa eu melhorar só esse negócio que eu achei que ficou bugado. Deixa eu ver aqui. Técnicas para endometriose intestinal. O shaving eu falei. Retira as lesões superficiais de serose, secção com tesoura e depois sutura. Lesões de reto baixo menor do que 3 centímetros, eu vou fazer ressecção. Ressecção é melhor. Discoide, né? Em disco, perfeito. De espessura total. Então eu vou fazer um disco e vou tirar tudo, né? Com grampeador circular. Beleza? Então, menos de 3 centímetros de circunferência do reto, lesão de reto baixo. Mais do que 3 centímetros de diâmetro, lesão infiltrando 50% da parede intestinal, né? Ou lesões múltiplas, eu vou fazer uma ressecção intestinal segmentar, retirar todo o segmento, como uma retossigmoidectomia, né? Então, relembrando, mais do que 3 centímetros, mais de 50% da parede, mais do que 3 centímetros, mais de 50% da parede e mais de 3 centímetros, e quando tem lesões múltiplas. Então tem muita lesão, não é uma isolada lá, então tem que ir lá e retirar. Então shave, quando é só serosa, ressecção em discoide, de espessura total, né? E ressecção segmentar quando tem mais de 3 centímetros ou mais de 50%. Né? Show de bola. Então essas são as técnicas intestinais. Shaving, discoide e segmentar. E aí, qual a diferença da abordagem cirúrgica conservadora da definitiva? Então, a conservadora ela vai ser justamente as retiradas pontuais, né, daquelas estruturas. É para aquela mulher que quer engravidar. Então, não vou fazer uma esterectomia total com oforectomia, né? Vou retirar só os pontos daquela região, preservando justamente as estruturas, né? E aí eu vou fazê-la sempre acompanhada de quê? De uma amenorreia, que vai durar de 2 a 6 meses depois no pós-operatório, né? Então, isso é importante. Quando é que eu vou fazer uma oforectomia? Eu só vou fazer uma oforectomia quando eu tiver uma mulher que está em perimenopausa, quando ela não tem mais intenção de engravidar, né? Ou então quando eu tenho justamente uma malignidade, beleza? O ovário comprometido, né? Uma malignidade, um ovário comprometido aí fisicamente, né? Quando ele não vai conseguir mais exercer sua função. E aí a cirúrgica
mais agressiva, ela vai se caracterizar justamente por ser essa lesão aí que vai ter uma histerectomia mais uma forectomia bilateral. Então ela é resolutiva, né? Porque eu tiro tudo, beleza? E aí eu vou resseccionar todos os focos, vou tirar justamente o endométrio, o útero todo, mas obviamente a mulher ela não vai poder mais engravidar, certo? Então serve para a mulher que ainda deseja, mantém o útero e retira as lesões, feito com supressão hormonal, menos recidiva e reoperação, se eu fizer justamente essa abordagem conservadora, beleza? A definitiva vai ser histerectomia total com salpingoforectomia bilateral, certo? Quando é que eu vou fazer a combinada? Então, combinada vai ser justamente o tratamento em que eu vou juntar aí o tratamento clínico, né, com o oral, ou então um análogo do GNH, que é o preferível, e vou fazer cirurgia. Então, na verdade, é um preparo pré-cirúrgico. Isso vai fazer principalmente quando eu tenho a necessidade de melhorar aí a prospecção da cirurgia. Isso acontece justamente quando eu tenho a profunda, né? A EPI profunda, a endometriose profunda. É a que mais preocupa e é por isso que eu tenho que fazer esse tratamento aí cirúrgico. E resumindo, qual é a melhor forma de tratar as seguintes partes. Então, o que é que vai ter aqui? A gente vai ter o tratamento da infertilidade, que é um tratamento cirúrgico, não adianta fazer ele clínico, né? O tratamento é quando eu tenho justamente aí o... Vamos ver as opções. Esqueci. Dor pélvica. Quando eu tenho dor pélvica, o tratamento ele pode ser único e exclusivamente sintomático, né? Se o único sintoma que eu tenho justamente é a dor. Viu uma lesão mínima, uma lesão pequena, eu vou fazer justamente aí o tratamento da dor, né? Então, tratamento clínico. A infertilidade, o tratamento é obrigatoriamente cirúrgico. Lembrando que eu posso fazer justamente a indução da ovulação com tentativa de gravidez 6 meses antes, né? Endometriomas, né? O endometrioma, adivinha como é que eu tenho que tratá-lo. Dá para fazer um tratamento do endometrioma sem fazê-lo de forma cirúrgica? Não, tratamento cirúrgico, né? É um cirúrgico agressivo ou é um cirúrgico conservador? Tratamento cirúrgico de caráter conservador. Por que conservador? Porque aí eu tô querendo fazer com que a mulher mantenha sua capacidade de gestar, né? Principalmente se for apenas uma endometriose além do nível do ovário. Eu tiro justamente essa característica, mantenho um ovário patente e mantenho o útero da paciente, né? Dor e dispareunia, né? Geralmente vem acompanhado, sempre tratar cirurgicamente. E aí, a DT profunda, se ele for assintomático, eu não trato, faço tratamento clínico, no caso. Se ele for assintomático, eu faço tratamento expectante. Se for o tratamento clínico, ele não resolve, se for sintomático. Então, eu tenho que fazer tratamento cirúrgico de caráter o quê? De caráter conservador, né? Tratamento combinado, né? Clínico não é certificado, tratamento combinado para tratar EDT profundo. Então, essas são as formas de tratamento aí que a gente tem. Beleza? Deu para lembrar? Então, essa é a forma que a gente tem que tratar as coisas, sempre raciocinar, sem fazer raciocínio clínico do que vai ser útil, o que vai ser persistente ou não. Mas lembrando, endometrioma e infertilidade não trata com tratamento clínico. O profundo também. Lembrar das indicações de cirurgia. Isso é o mais importante. Lembrar das opções de cirurgia. Eu vou fazer laparoscopia, fazer implante diafragma peritoneal e eu posso fazer justamente aquelas duas outras opções. Se eu tiver um endometrioma de ovário, eu posso fazer só retirada da cápsula. E se eu tiver um endometrioma a nível vesical, aquela lesão cervical que está com endometrioma, eu vou lá e faço uma cistectomia passiva, certo? Obrigado pela sua atenção. 1h23. Foi legal, foi divertido, mas conseguimos. Abraço.